De Toso Ferraz é uma história, né? De Toso Ferraz é um orgulho. De Toso Ferraz contou a sua história dentro de Santa Luzia do Paruá sem precisar entrar na política. E hoje, só não esses que nasceram depois que ele faleceu. Mas antes, até as crianças conheciam ele. Pela forma dele ser a pessoa simples que ele sempre foi. Né? A pessoa respeitador, a pessoa que ele gostava de ajudar as famílias, os outros. Não é porque é meu pai e eu sou suspeito em falar sobre isso. Mas meu pai gostava de ajudar as pessoas. Né? Então eu andava muito com meu pai desde criança. Né? Sempre gostando de animal, de gado, de andar montado. E meu pai ia para a propriedade e eu sempre ia com ele ali. E nós pegados um muito com o outro, depois arrumei família muito cedo, casei, fui morar na fazenda e meu pai ia todos os dias na minha casa, 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde. Né? Muito apegado à minha esposa, muito apegado a minhas filhas. E eu vi uma qualidade nele que, com todo com toda a humildade que eu tenho de ver as coisas nas pessoas, o que tem de bom, mas foi pouco ser humano que eu vi o que ele tinha, né? E as coisas boas que eu via nele, eu tento colocar em prática pelo menos 30%. Eu não preciso chegar a 50% do jeito que ele era, não, nem a 95%. Se eu chegar a 30%, tá bom demais. Porque era um homem de verdade, né? Um homem que casado com minha mãe 56 anos. 56 anos. Que contou uma história em Santa Luzia, que ajudou a construir o mercado, foi ele que foi em busca, foi ele que ajudou a construir a primeira Telma de Santa Luzia do Paruá. Depois foi que o prefeito chegou na Fonseca e tomou conta da Telma. Foi o cara que chamou os comerciantes para comprar a primeira torre de televisão para Santa Luzia do Paruá. Então ele já queria ver Santa Luzia crescendo. Católica. A Igreja Católica, quando os padres chegaram aqui, não tinha igreja, não tinha paróquia, os padres ficavam na casa dele. Né? Lembro muito bem, eu criança, Padre Joaquim, Padre Zezinho, que eram 2 italianos, que chegaram num momento tão difícil que estava passando em Santa Luzia do Paruá, que foi na época da meningite. E aqueles 2 padres foi mandado de Deus mesmo. Ajudou a salvar a vida demais. Um era médico e o outro era psicólogo. E os 2 voltaram correndo para trás, foram em busca de recurso. E na época tinha um médico em Santa Luzia, eu era criança, mas via falar muito dele, Polari. E eles foram atrás desse médico. E era levando daqui de gente de Santa Luzia aqui para Santa Inês. E eles voltaram para a Itália atrás de recurso para ajudar as famílias de Santa Luzia do Paruá. Na época morreu muita gente ainda, mas eles ajudaram a salvar muita gente. Padre Zezinho, Padre Joaquim. E eu acompanhei, eu menino na época, eu acho que devia ter 4 anos, 3, 4 anos, mas eu lembro deles lá dentro da casa do meu pai. E ele ajudou a construir essa igreja, contar a história de Santa Luzia do Paruá. Nem precisou entrar na política, né? Mas sempre estava ali, apoiando os candidatos que vinham com boa intenção, né? E eu quero continuar essa história do Ditoso Ferraz aqui em Santa Luzia do Paruá. Enquanto eu tiver existir por aqui, eu quero contar um pouco dessa história dele e contar como exemplo. As minhas filhas tiveram o privilégio ainda de acompanhar ele, principalmente a mais velha, que nos últimos dias de vida dele foi quem estava mais próximo dele mesmo. Ele era muito apegado com ela, né? E nós sofrimos muito com a perda dele. Meu pai foi com 84 anos, cheio de saúde ainda, apresentou esse problema nele e foi rapidamente. E ele era muito consciente, tentava levar ele para outros hospitais, para outro estado, ele
A única coisa que ele dizia, o Deus daqui é o mesmo de lá. Se for para me ficar, continuar a minha caminhada aqui, vai dar certo. Se não for, eu já estou preparado. Então, meu pai muito religioso. Então, eu tenho todo o orgulho de ter sido filho do seu Ditoso e da dona Nenê.